De 1850. Eles pertenciam a um grupo religioso. Então, numa das reuniões que tiveram lá na igreja, não sei se é missa ou o que é, o pastor lá, o que era chefe deles, falou: olha, eu tive Deus me comunicou que muitos de vocês serão levados para um país longe daqui e vão sofrer muito. Mas todos aqueles que perseverarem no amor a Deus, no respeito à lei de Deus, que é o cristianismo, né? Não importa se é só os 10 mandamentos estão na frente. Estes serão muito agraciados, porque Deus vai ajudá-los muito mais do que os outros que não perseveraram. Mas isso antes dele virem para o Brasil? Eles vieram cativos para o Brasil. Esse grupo que, em 1850, em 1852, o nosso bisavô, com mais alguns daquele grupo, receberam a carta de alforria dos senhores. Ficaram livres, negros aqui, mas não escravos. Ficaram livres. A abolição da escravatura só aconteceu em 1888. Olha quantos anos antes eles receberam a graça de Deus de ficarem livres. Então, meu pai contava que o avô dele era africano, carpinteiro e marceneiro, e falava assim que eles, para fazer uma peça qualquer, iam à floresta, escolhiam uma árvore, serravam aquela árvore, tiravam a madeira daquela árvore para fazer o móvel que eles queriam fazer. Conversando, falando isso com os alemães, quando eu trabalhei lá, no Colégio Benjamin Constant, a Frau Duve, que era uma alemã que a gente chamava de general, porque ela era autônoma, forte e era uma alemã autêntica. Era uma alemã autêntica. Ó, ela pisava assim, tum, 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 parecia um homem. Tinha dia que ela estava, coitada, por causa da guerra, ela estava dando aula, passava uma sirene atendendo doente, né? Nossa, ela fazia assim, depois ela parava. Mas você sabe por que depois eu fui estudar? Eu recordo de guerra, porque ela estava no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Foram eles que promoveram e desgraçaram com a metade do mundo, né? Eu fui estudar porque... Eu sei que, olha, ela falou, ele bateu aqui. Ia baixar. Vai ver que Isso, porque estava dizendo que era bomba. Vai ver que esse lugar que veio seu bisavô era dominado por nós da Alemanha, porque na Alemanha também era assim, agora não é mais. Mas também tinham que ir na floresta, escolher a árvore, e os nossos, era no tempo certo que se cortava a árvore. Porque quando é um mês que não tem R, que você colhe na lua certa daquele mês, não dá bicho. Mariana não cria o cupim, né? Mariana tem igreja de 300 anos, quase todas são mais de 200 ou 300 e poucos anos, com madeira até hoje, e não tem bicho. É porque lá na África, muita parte sul, foi os alemães e depois a Europa que invadiu, né? A parte sul. Eu sei que é muita coisa bonita que tem da nossa vida. Nós temos muita coisa bonita para contar. Sim. Outro dia eu estava falando, porque o João, seu pai, esperou ser chamado para o exército em 1939.
ele esperou ser chamado, não foi. Aí ele falou, mãe, olha, eu vou me oferecer para ser entrar no exército, porque, mãe, eu não vou ficar a vida inteira aqui em Mariana trabalhando na fábrica, ganhando quase nada. Mariana é uma cidade desse tamanho, e agora não, cresceu. Mas era pequenininha, não tinha serviço. Quase todos os chefes de família de Mariana ou trabalhavam na mina de ouro de Passagem, que era a mina dos ingleses, ficava tuberculoso, morria cedo. Ou tirava ouro no Rio. Eu mesma fui aprender a tirar ouro com a minha avó, né? Eu sei que, meu Deus do céu, João foi, se ofereceu em 1939. Começou a guerra em agosto, né? Hitler invadiu a Polônia, começou a Segunda Guerra Mundial e a guerra foi aumentando e aumentando, e Hitler mandou um emissário no Brasil para falar com Getúlio para entrar na guerra a favor dele, em 1940 ou 41. Então, eu sabia o nome dos dois generais que falaram com Getúlio. Não faça isso. Você entra na guerra a favor da Alemanha, os Estados Unidos, que são nossos vizinhos, acabam conosco, porque eles são contra. E esse homem também está com ideias muito loucas. Porque eu conheci gente lá no colégio que falou, nós quando vimos as coisas que Hitler estava fazendo, treinando para odiarem, para matarem, nós falamos, esse homem está ficando doido. Vamos sair daqui da Alemanha enquanto ele não é o chefão de tudo. Ele está mandando, mas não tanto. E foram, Mariana, de uma família lá que chorava amargamente porque insistiu, o irmão insistiu com o outro, pai de família, vamos pro Brasil, nós já fomos embora, esse homem está ficando doido. Ai, ficou lá, ele deu contra no que ele estava fazendo, acabou indo para o campo de concentração. E o meu pai fez faltou quase ninguém. João seria o primeiro exército. Então ele falou, você tem quem mais de Mariana está com você aqui no exército? João falou, fulano, eram 11. Nenhum de vocês vai à Europa. Vocês vão participar da guerra aqui no Brasil. Um ato bom do nosso avô e bisavô, né? Avô seu, meu pai. Então vocês não vão. Todos de Mariana ficaram guarnecendo fronteira na Bahia, foram expedicionados do mesmo modo. Você se lembra que na sua formatura, eu comentei com vocês, a sua mãe deve ter recebido um aumento muito bom na coisa do seu pai. Foi. Aí o seu irmão, eu não sei, acho que foi o Marcos que falou, não, minha mãe não recebeu nada não. Eu falei, imagina, vocês não estão recebendo, se eu tenho uma nota preta para vocês, porque o seu pai era expedicionário. João não foi, Ângelo. Você conheceu Ângelo, nosso primo? Ângelo foi lá em casa mais que uma vez e falou, João, vai atrás, você tem muito dinheiro, você foi expedicionário, vai. Eu falei, eu não tenho tempo. Não ligou, não foi. Mas graças a Deus vocês receberam. Mas você sabe, essa palavra boa do meu pai salvou a vida do Capitão Brito e ele salvou 11 de Mariana que não foram à Europa.
Faça o bem sempre, que você vai continuar recebendo o que você faz. Cada vez mais bonita. Eu me lembro da formatura dele, que eu fui na sua formatura, e meu marido, coitado, muito... Deus que Deus é muito burro, muito bom, mas muito burro, muito bobo, muito trouxa, que não... Tem gente que não... Nasce, cresce, fica num lugar, mas não se amolda. Aí quando você foi lá e convidou, né? Aí assim, você foi embora, eu falei, Júlio, nós vamos pro Rio de Janeiro. Quê? Tá ficando boba? Vamos fazer o quê no Rio? Uma formatura do Luiz, meu sobrinho. Formatura de quê? Eu falei assim, ele vai se formar na Marinha, mas não é marinheiro não, viu? É primeiro tenente. Como é que é o nome de vocês? Era guarda-marinha, eu passava aquele... O nome é assim... esqueci. Pronto, primeiro tenente, segundo tenente. Primeiro tenente. Era segundo. É o grupo de fuzileiros navais. Fuzileiros navais. Corpo de fuzileiros navais. Então a gente vai. E aí eu já falei com a dona Renata, já conversei com ela. A formatura dele é domingo. Mas ele falou pra gente estar lá no sábado, porque tem festa. Tem baile de formatura dele. A formatura, eu sei que na hora dele receber o diploma, o general, será que estava entregando, né? Olhou e falou assim, você é filha do professor Santana? Olha, seu pai também teve aquela carta, como é que chama? Aquela carta de honra. Carta de honra, carta patente. Uma carta de recomendação, mostrando que ele foi exemplar. Tenho não, esqueci o nome dessa carta. A dona Irma, lá no colégio alemão, ela era grega, mas ela tinha essa carta elogiando, porque ela trabalhou na Cruz Vermelha os 6 anos de guerra. Então, eles elogiaram o pai na hora de entregar o diploma dele. Ô tia, qual que era o nome, por exemplo, dos seus avós? E se lembra dos bisavós? Dos africanos? Do lado do meu pai, Antônio Pedro Santana, o nome do meu avô, que era o pai do meu pai. Agora, o nome do meu bisavô, não sei, porque chegando no Brasil, os senhores muito mandões faziam apagar aquele nome que veio da África e davam um nome aqui. O nome dele não sei, mas do meu pai, do pai do meu pai é Antônio Pedro Santana. A minha avó foi vendida no Rio de Janeiro, foram vendidos para Mariana, e ele veio casado de lá. Não sei que ano, mas agora já não guardei muito a data. O rei aqui do Brasil disse que os senhores que quisessem reconhecer o casamento dos escravos, que poderiam mandar buscar o cônjuge, né? A mulher, no caso, para ficarem juntos, porque eles estavam reconhecendo o casamento deles lá. E esse patrão do nosso avô, do meu avô, porque meu pai não foi escravo. Então, desse sobrenome de Santana é dele. Alguns senhores davam o sobrenome para um escravo para evitar de marcarem com ferro quente com o nome dele ou na cara ou no corpo, se quisesse, para evitar que o negro passasse por isso, porque ele era uma pessoa boa. Então, esse nome Santana é desse senhor, sabe, que foi senhor do nosso bisavô, né? E ele era de Mariana, esse senhor? De Mariana, esse de Mariana mesmo. Tem uma outra família em Mariana, Cota, a família Cota,
que teve muitos padres, acho que teve até bispo, eles foram escravos deles. Então esse senhor também era bom e ele mandava os escravos, autorizava a assinar o sobrenome deles. Só que o nosso era direitinho como os senhores tinham, que é uma pena que José tirou o Santana com apóstrofe, que era com apóstrofe, o sobrenome daquele senhor, e o nosso, o meu ainda é assim, que meu pai fez questão de botar ele também assinava com apóstrofe, e eu, todos nós. Mas eles simplificaram, né? José simplificou, João, Josias, Então, Santana. Quando meu pai casa, que nós ficamos Santana tudo junto. Tanto é que depois, quando eu fui fazer toda essa documentação junto ao exército, para que a minha mãe tivesse direito à pensão, nossa, foi um sacrifício. Por causa disso, quando chegou em Brasília, para saber se esse João Domingos Santana era o mesmo João Domingos Santiana, e para melhorar, o nome do avô é Raimundo com Y. Aí era com Raimundo sem Y e Santana. Isso, puseram I. Aí teve que voltar toda essa documentação, fomos no cartório, aquele cartório do Bom Pastor, onde meu pai casou, ali que deu toda a confusão. Aí foi até engraçado que a senhora falou assim, agora vai ter. Aí teve um momento que o advogado falou assim, bom, vamos lá. Atrás do documento faz uma retificação, dizendo que João Domingos Santana é o mesmo João Domingos Santiano. Filho. Que o Santana tem apóstrofe, é o João Domingos Santana, Santiana com apóstrofe, e filho de Raimundo com Y, que corresponde ao Raimundo. Aí tem que fazer toda aquela retificação. Aí ele fala assim, agora, bom, tá coisa. Agora, se for mexer, vai ter que mexer com todo mundo. Tinha que mexer comigo, com o Toninho, com o Marco e com o seu descendente. Então, quem mais? Você falou 2 avós da senhora. Agora, do lado da minha mãe é índia. E a senhora lembra o nome? Da minha mãe, a mãe da minha mãe, Maria Madalena Torres. O pai da minha... O pai, a Maria Madalena era minha avó, e o pai da minha mãe, seu Zacarias, índio também. Agora, a mãe da minha mãe era filha de uma índia com um português, que era o que deu à minha avó o sobrenome de Torres. Mas eram casados, não é que se ficou junto, nada, casou direitinho. Quando eu nasci, eu, graças a Deus, guardo tudo isso, eu gosto de passar para vocês, porque vocês dão valor para isso. E queria tirar o nome de Santana, que graças a Deus é um nome de peso diante de Deus e do mundo, não é? Sim. Então, aí depois de você de filho só tem, tipo, a senhora e o meu avô João. Não, ou tinha mais? José, Josias, João. José, João e Inocente. José Eram 4. José, meu irmão mais velho, não teve filhos. Ele também falou, eu não quero adotar, que eu não quero criar filhos dos outros. Josias, 2 filhas. Morreu muito cedo, com 47 anos. 47. Deixou uma com 6 anos e a outra com 4, que é Maria do Rosário e Maria da Penha. E elas estão vivas. Muito boa, ótima Margarida, mas criou as meninas com a mão embaixo, outra em cima, apoiando muito, não educando, não ensinando a viver. Você sabe viver, eu sei viver. As 2 meninas do Josias não souberam. Bom, deixa eu falar. Aí Eu depois veio o meu avô João ou veio É João e eu. a caçulinha? A caçula. Quando eu nasci, João tinha 7 anos.
José tinha 10, Jesus tinha 9. Graças a Deus fui muito amada, muito querida por todos, me tratavam muito bem e tudo. É uma beleza, né, gente, quando a família é unida, não Qual que é? morreu de... teve um... Ô, Marcos, Só pra eu não perder o linha de raciocínio. Aí quando você fala que eles eram indígenas, a senhora sabe de qual etnia? Acho que é bugre. hein? Qual etnia que eram os indígenas da família? Do lado da minha mãe, Isso. a minha mãe, a mãe dela, que é a avó Madalena, a única avó que eu conheci, Madalena. O marido o pai, como é que é, meu Deus? É o marido da avó Madalena, porque ele era o pai da minha mãe, Zacarias, índio. A minha avó a mãe era índia, morreu poucas horas depois que ela nasceu. Que ela, não sei porquê, que às vezes elas viviam só 2 horas depois do parto. E ela morreu. Então, minha avó foi criada pelo pai dela, Zacarias, que tinha uma tropa muito grande de burros, porque naquela ocasião os transportes dentro do Brasil eram feitos no lombo de burro, né? Ou de carro de boi. Quando era muito perto, era no carro de boi. Quando era mais longe, era burro. E quando ela fez 7 anos, companheiros dele ficavam falando, você fica andando com essa menina, que ela ia para todo lado. Minha avó falava comigo, inocência, eu gostava de viajar com meu pai, porque quando eu era mais pequena, eu ia no mesmo burro que ele ia, né, montado. Depois eu fiquei montando sozinha, mas eu ia, meu animal ou ia na frente do dele ou ia atrás do dele. E eu sei que essa avó Madalena, o pai dela, português, ela nasceu em Congonhas do Campo, ali na terra de Bom Jesus de Matozinhos, onde tem aquela igreja do Os profetas, que tem os profetas Congonhas. Aleijadinho. Isso, feito pelos Aquela é a terra da minha avó, Madalena. E quando eu nasci no dia 1º de julho, naquele ano de 1924, o dia de 1º de julho era dia do preciosíssimo sangue. Festejavam naquele dia o preciosíssimo sangue de Jesus. Minha mãe disse que uma dona chegou lá, muito amiga do meu pai, né, chamava Dona Conquésia, que nome. Dona Conquésia chegou, e meu pai feliz, porque queria uma menina, né, já tinha 3 meninas. Ai, Chico, põe nome nessa menina de Preciosa. Meu pai falou, o quê? Põe nome de Preciosa, hoje não é dia do preciosíssimo sangue, põe nome de Preciosa. Antes de meu pai resolver, minha mãe, que é minha avó, Madalena, falou, não, eu sou a filha mais velha e ela é a única filha que eu tenho. Então, ela vai ter o nome da minha avó, a minha avó Madalena falou. Ela vai ter o nome da minha avó, que na tribo ela tinha o nome de Mani, Índia. Como foram catequizados pelos padres bavaristas, então no batismo deixavam a escolha do padre para dar o nome cristão para aquele índio que ele ia passar, né? Se a família não escolhesse, esse padre falou, ela tinha o nome de Mani, mas eu vou batizá-la com o nome de Inocência, porque é uma pessoa muito boa, ela merece esse nome de Inocência. Como é o nome da minha bisavó, ela vai ter o nome da minha bisavó, que é uma sequência da nossa família. Ela vai chamar Inocência, que sou eu. Olha só, que legal. Então, quanta coisa bonita que nós temos na nossa história. Você, sobrinhos dela, se tiver a cabeça boa e gostarem
vão ter muito que contar da tia. Não é? Da tia. Minha tia foi enfermeira e trabalhou no mundo inteiro. Eles vão falar que você trabalhou no mundo inteiro. Meu avô falava, meu avô Sebastião, ele falava assim, a minha neta viajou o mundo inteiro. Eu falava assim, não, vô, só 28 países, 30 países. Não, é o mundo inteiro. Uma coisa que falaram comigo, começaram a falar muito comigo com 80 anos ou antes de 80 anos, você vai viver até 100 anos. O japonês, marido da Sumiko, né? Dando licença, vai passar dos 100. Menina, olha tá aí, chegando. não é? Isso. Mas tá chegando. É verdade. Meu pai falava comigo assim, eu, menina, ele e minha mãe conversando, né? Me puseram muito a par da vida. Rapidinho, o nome dos meus avós, dos seus pais é? Francisco Raimundo Santana. Da sua mãe? A minha mãe, Maria, Francisco Raimundo Santana. Meu pai era filho de Maria Filipa Santana, que nasceu de São Felipe, então puseram o nome Maria Filipa Santana. O pai do meu pai, meu pai Francisco Raimundo Santana, meu avô Antônio Pedro Santana. E a sua mãe? Maria Nicomedes Santana. E sua avó? Minha mãe, Maria Nicomedes, a minha avó, Maria Madalena Santana. Gostei desse enfeite bonitinho. Você faz tudo de acordo. Aí tá muito bem. E eu gosto de falar o que é bonito, o que está bom, porque alegra a pessoa, né? Ao passo que tem gente que fica olhando para ver se tem um defeito para pôr, não é? E é sincero, né? É verdade.